Ó Jesus, que o Teu Espírito que habita em cada um de nós possa nos fazer enxergar todos os sonhos e todos os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós Te entregamos tudo que nós trazemos no nosso coração na noite de hoje, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Nós Te entregamos, Senhor, para que o Senhor cuide em detalhes. Nós Te entregamos as pessoas que não estão aqui pessoalmente, mas que estão agora assistindo essa formação. Te entregamos cada um do nosso grupo da consagração, pessoas que enfrentaram dificuldades essa semana, perdas, né? Uma das nossas irmãs do nosso grupo perdeu a irmã essa semana, então vamos entregá-los também, entregar cada um deles, para que eles perseverem, sejam fiéis. Nós entregamos também às mãos da Virgem Santíssima, nós possamos olhar para ela agora, ela que carrega nas suas mãos a fita da nossa vida, uma fita muitas vezes cheia de nós, de problemas, de dificuldades, mas que diariamente ela coloca os seus anjos e move o céu em nosso auxílio, para que a nossa vida possa ser uma vida preenchida da graça do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós. São José, rogai por nós e valei-nos. São Frei Galvão, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, sobre as nossas famílias e permanecei para sempre. Amém. Já convidar o Fábio para nós darmos início. Vamos impor as nossas mãos sobre a vida dele, rezar também uma Ave Maria, por esse ministério que o Senhor formou no coração dele, de nos formar para o céu. Que o Senhor continue abençoando e protegendo ele, trabalhando sobre a vida do Fábio todos os sonhos do coração de Deus, para que tudo aconteça nos momentos certos. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, para que ela continue protegendo e livrando ele de todo o mal, de todos os ataques do maligno, que ela o proteja com seu manto sagrado, para que ele continue sendo boca de Deus, aonde a planta dos pés dele pisar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém? Podemos nos assentar em um instante. Muito bem, nós estamos aí avançando no nosso percurso formativo. E se na última formação eu abri convidando todos a colocarem os cintos para uma grande viagem bíblica, hoje não vou convidar cada um para preparar o cinto,
mas eu gostaria de convidar todos a preparar, na verdade, ao longo, porque hoje Nossa Senhora, né, a formação, São Luís em si, quer nos formar, quer nos provocar, quer falar no nosso coração, muitas vezes, aquilo que nós não queremos ouvir. E já no título, se você pegar aí da edição da Vozes, que fala o título do capítulo 7, efeitos maravilhosos, que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. E aí São Luís já traz: meu querido irmão, convencei-vos. E só essa palavra aqui já é uma provocação. Convencei-vos. Ou seja, quando você vai numa loja e você não quer comprar aquilo que o vendedor precisa vender para bater a meta dele, ele quer te convencer a comprar aquilo que você não precisa. Então ele vai te seduzindo, ele vai tentando vencer junto com você algo que você não quer. Então o convencimento é essa arma, é esse recurso, é essa palavrinha importante aqui, que precisamos tomar cuidado, para que nós não sejamos convencidos pelo mal, pelo aquilo que é mentira, por aquilo que não vai levar a um projeto de vida divino, e não nos deixar cair nessa tentação, que é muito fácil, não é? Eles têm muita artimanha de nos convencer. E aí São Luís vai falando: convencei-vos, vencer a si mesmo. Quando tem uma realidade exterior, o vendedor quer te vender algo, ele te convence com argumentos externos, ele não te conhece. E muitas vezes nós nos deixamos nos convencer a algo que não corresponde ao projeto de Deus. Nós nos confundimos, nós nos perdemos. E aí São Luís fala: convencei-vos de que se vos tornardes, quem trabalha aí com o negócio de mecânica, tem uma peça que se chama torno, que ele vai modelando a partir de uma peça, ele vai ali refinando e vai torneando, vai tirando as arestas até ficar uma peça lisa. Então o torno é aquela realidade que vai só, né, girando ali, que fica circulando um eixo. Quem é o nosso eixo? É Cristo. Se vos tornardes, se realmente vos configurar, se realmente viver essa devoção, tanto interiormente quanto exteriormente, vos indico em seguida. A ele traz aqui uma sequência muito rica de benefícios. Eu elenquei 6, né? Então, ó, primeiro ponto, São Luís nos fala: se convença-se, acredita nisso, pega essa visão, que se
vos tornar, se realmente formos fiéis a essa devoção, nós teremos 6 benefícios que o santo aqui elenca. E aqui, para resumir, para ficar mais prático, eu resumi em 2 pontos fundamentais. Um primeiro, não tão agradável, e um segundo, docilíssimo, muito doce. Um amargo, aí outro doce. E é praticamente essa a jogada que o São Luís traz aqui nesse capítulo. A primeira realidade mais amarga, assim como diz a palavra, na visão que São Pedro teve, de engolir a palavra, de engolir o rolo, de engolir a lei. Enquanto ele comia, ele mastigava, aquilo era amargo, aquilo era ruim. Mas no coração, no estômago, nas suas entranhas, era doce como o mel. É mais ou menos essa dinâmica que nós teremos hoje na nossa formação. E qual seria então o que o santo traz como primeira verdade amarga? Pela luz que o Espírito Santo vos dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para o bem. Mais à frente ali ele trata: considerai-vos como uma lesma asquerosa, que tudo estraga com a sua baba. Essas 2 verdades aqui fundamentais, tanto o conhecimento de si e o desprezo de si, são 2 graças que nós precisamos pedir muito a Nossa Senhora. Nossa, mas tá estranho esse negócio, né? Tá um começo não muito amistoso, né? Geralmente os pregadores vêm e falam, né, a palavra que te anima e te né? Mas aqui é uma formação. Claro que tem um certo aspecto de pregação, de anunciar, de formar, de animar também. Mas vejamos, se aprofundemos esses 2 pontos: a importância de nós nos conhecermos e nos desprezarmos, porque nós não nos conhecemos ainda o suficiente. E aí eu falo aqui de autoconhecimento mesmo. E aqui um certo parênteses, eu toco aqui no mais básico, no mais fundamental da coisa. Autoconhecimento é aquela coisa mesmo de se conhecer. E claro que tem vários mecanismos, vários métodos na psicologia, livros que nos ajudam a ter uma melhor compreensão de nós mesmos. Tem, por exemplo, aquela questão dos temperamentos. Qual é o meu temperamento? Fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico. Qual que é o meu? Beleza. Eu sou mais assim, com tendência a ser mais assim. Então é se conhecer, se ler, se entender, se compreender. É ter o olhar para si mesmo. E aqui é claro que é um outro curso trabalhar essa questão de autoconhecimento, e cada um vai buscando aí os seus processos. A sua busca, ela é uma constante, porque nós sempre vamos estar buscando nos conhecer, nós
você em si, enquanto pessoa, é um mistério. É um mistério. É de fato um universo. Não é assim? Quando lá o casal casa, vive a vida inteira juntos, e aí acontece uma situação que um vira pro outro e fala assim: não, mas eu não conheço as pessoas mesmo, né? Eu não te conhecia, porque alguma situação provocou ali um lado da esposa dele, que conhece, que casou há 50 anos e ainda está conhecendo. E é uma constante. Nós somos de fato um mistério a ser não decifrado, mas ser contemplado. E nós precisamos, a igreja recomenda bem, eu vou até tentar trabalhar mais esse aspecto na parte dos exercícios espirituais, né, aprofundar mais nesse sentido, que realmente é uma realidade mais bruta, né? Sim, é uma formação paralela a isso, mas é muito importante. Um exemplo é o exame de consciência que nós precisamos fazer. E aí tem vários métodos, né? O plano de vida de São José Maria Escrivá e por aí vai. E aí a provocação aqui é de que no fundo, resumindo, traduzindo, sintetizando, nós precisamos buscar mais humildade. Fosse resumir tudo, porque aí São Luís traz essa realidade mais amarga, de nos desprezar, de nos conhecer de verdade, para acolher, no segundo ponto, as virtudes de Maria, poder receber as graças, os benefícios, a fé, a grande confiança, a comunicação da alma, a transformação das almas, das nossas almas em outros Cristos. Isso aí são o que o santo elencou mais à frente no capítulo, que eu vou resumir em virtudes de Maria. E aí nós precisamos também meditar muito as virtudes de Nossa Senhora. Ela que é a educadora mestre, ela que é aquela mãe que é vocacionada, que tem a missão universal de ser mãe da igreja. Como ela é mãe da igreja, ela se torna ali educadora e formadora do povo de Deus, como nós já bem meditamos nas últimas formações, né? Já ficou bem ilustrado essas realidades. E aí, debruçando aí sobre a realidade amarga, não é algo agradável, não é algo prazeroso, mas é uma graça. Quando Deus vem e faz esse movimento de lançar luz sobre uma realidade, o quanto nós precisamos de acolher essa luz, que além de iluminar, além de aquecer a nossa vida, ela também revela. Imagina aí uma sala que fosse ali uma peça, uma obra-prima, e tem um lençol em cima dessa estátua, dessa figura, dessa obra-prima. Tem ali um lençol dentro de uma sala escura. E aí pode nos parecer, nossa, naquela sala tem uma obra-prima,
tem algo grandioso. E a gente compra aquela ideia. Nossa, ali tem. E ali nós precisamos acender a luz, retirar o véu, revelar aquilo e contemplar aquela figura. O que é essa peça? É um espelho. É como São Paulo lembra: ainda não vemos em plenitude, ainda não vemos, mas um dia veremos. E só para nós realmente entendermos, só para sentir o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos mesquinhos, como o Santo São Luís ilustra, o quanto nós somos lesmas asquerosas, que contaminam tudo com a sua baba. Olha que pesado, olha o tanto que isso é pesado. Já viu a lesma no jardim? Por onde ela passa, ela deixa uma gosma, um muco, né? Tem aquele filme do Monstros S.A., antigo, né, mais ou menos. E tem ali o funcionário, né, um funcionário da empresa lá dos monstros, e ele é uma lesma. E a função dele é cuidar da limpeza. Então ele vai limpando, e vai passando, e vai voltando nesse ar. Ele limpa a sujeira que ele mesmo provocou. Nós, de certo modo, somos assim também. Quando nós não nos configuramos a Cristo, quando nós não somos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nossa, mas eu não quero mais ser esse funcionário do Monstros S.A. que é uma lesma. E muitas vezes, se nós tivermos autoconhecimento, se lançarmos luz e revelar essa verdade nossa interior, nós vemos que tantas e tantas vezes nós melecamos o que Deus tinha para cada um de nós. Nós avacalhamos o que Deus tinha sonhado para cada um de nós. Quantas graças passaram, quantos sonhos morreram por causa dos nossos pecados. Quantas almas eu deixei de salvar porque eu fiquei com preguiça, que eu fiquei com medo, respeito humano. Nós precisamos encarar essa realidade. Se meu Deus, meu Senhor e meu Deus, o quanto que nós somos lesmas, sapos, cobras venenosas. Nós precisamos ter essa coragem. E eu falo, repito, isso é uma grande graça. Nós jogarmos luz e retirar esse véu, essa máscara, essa embalagem, que acaba que nós pegamos um pouco da toada do mundo. Como que é a toada do mundo? É a loja do supermercado. É mais importante parecer, aparentar, rotular, né? Ter uma embalagem bonitinha. Até o pessoal põe filtro, né? Filtro na foto.
Quem está treinadinho olhar assim já começa a identificar os filtros. Gente, nós somos humanos, nós vamos envelhecer, nós vamos morrer. Tem ângulo que não é bom não. Que pega um ângulo, mas esse não é meu bom ângulo. Aí quando a pessoa é bonita, né, tem uma aparência agradável, né, é bela, aí ela fala assim, nossa, você é tão fotogênico, né, nas fotos fica tão bem. Mas, nossa, fica tão bem nas fotos. Grande maravilha ficar bem nas fotos. Grande graça. Grande virtude ter muitos seguidores no Instagram. E essas coisas viciam como um veneno. E a gente vai seguindo essas toadas, seguindo esse ritmo. Fala-se muito de algoritmo, né, hoje em dia. Então vai seguindo esse algoritmo, o inferno, para ser como uma figura que Jesus tinha extrema antipatia. Sabia que existe essa figura, esse perfil de gente que Jesus tinha extrema antipatia, que Jesus ficava nervoso, tirava Jesus do sério, esse tipo de gente. Quem era essa figura? Quem? Os fariseus. O fariseu, se nós pegarmos a palavra, nós vamos identificando que parece, depois tenho essa visão aí, e de fato eles são os arqui-inimigos de Jesus. Eles são os arqui-inimigos de Jesus. Eles estão sempre tentando pegar Jesus no pulo. Eles estão ali sempre próximos de Jesus. E quem que eram esses fariseus? Essa trupe que Jesus tece alguns apelidinhos muito carinhosos: raça de víboras, sepulcros caiados. Jesus com eles pegava pesado. Mas por quê? Por quê? Se nós voltarmos, porque até na última formação nós fizemos aquela estruturação, não era? Existia o casal, a primeira aliança, a segunda aliança, uma família, depois uma tribo, depois um povo, um acampamento, as 12 tribos, depois ali a monarquia, o reino racha no meio. E no Antigo Testamento, se nós observarmos, eles sempre tinham, o povo judeu, eles diziam, não, eu sou da tribo de Gade, eu sou da tribo de Judá. Eles tinham essa nostalgia legal, bonita, de reconhecer os seus antepassados. Depois que o reino cai e racha, fica aquela confusão, o povo totalmente perdido. Eles não mais se apegam ao lado da família, ao nome de qual tribo eu pertenço, mas eles começam a se dividir e se subdividir não mais em tribos, não mais em famílias, mas em partidos. Tanto que existiam os zelotas, lembra do apóstolo Simão, o Zelote. Tinham vários partidos saduceus. Um deles, depois pesquise, depois busque entender.
lá no ChatGPT e pergunta assim: nossa, ChatGPT, qual que é a relação? Me explique o que são os partidos da época de Jesus, os fariseus, etc. Pesquise, vai no Google, pesquise, começa a buscar. E aí os fariseus eram essa trupe, esse partido, onde congregavam ali vários ideólogos que compraram uma causa litúrgica, legislativa. E interessante, até nas liturgias dessas últimas semanas, nós podemos ver isso, que os fariseus estão ali de cutuca, estão ali de olho. E uma liturgia, eu acho que da terça-feira da semana passada, Jesus fala: hipócritas, atacando os fariseus. E se nós pegarmos a raiz, o fundamento, a etimologia da palavra fariseu, farash, que quer dizer separado. E eu fiquei assim: nossa, mas o fariseu é aquele cara que estuda, é aquele cara que é um escriba, é um doutor da lei, é alguém próximo da palavra. O fariseu é isso. Só que farash, ele se distingue por isso, ele se separa por isso. Não, eu sou o estudioso da palavra, eu domino a palavra, eu sei as leis, eu tenho familiaridade, eu tenho intimidade com a palavra. Os fariseus viram a última formação, eles têm solidão com a lei. Só que nesse caminho de subida, de busca para as coisas de Deus, para a santidade, nós precisamos ter cuidado, porque nesse caminho, quando nós estamos subindo, é mais difícil. A tendência humana, se nós não estarmos vigilantes e atentos, humildes para colher as luzes e a verdade, nós vamos criar um outro caminho, uma ramificação, uma bifurcação, que é o caminho do farash, do fariseu, e não do kedash, que é o da santidade, que é o de ser realmente separado. Santidade e o farisaísmo na nossa língua é diferente. Fariseu, santo, é distante, não é? Mas para o hebreu, para o aramaico, são palavras próximas, são ali coladinhas. E a nossa tendência pode ser que, se nós não nos vigiarmos, nós podemos caminhar um caminho dos fariseus, que separam, que se separam, que se distinguem. Um santo, um consagrado não se distingue, não se separa dos outros como um distintivo. Meu distintivo aqui, ó. Eu sou. Você é o consagrado Nossa Senhora, eu sou, né? Como aquele símbolo de policial, né? O cara tá lá de paisano, né? Aí ele chega e mostra o distintivo policial. Eu não sei se aqui no Brasil tem isso, né? Distintivo, não sei, deve ter. Mas eles, né? Tem, né? Tá na carteira assim, ó. Aí eles
Eu não sou um civil, eu não sou um normal, eu sou diferente. E olha a diferença pro ídolo. Quem comete a idolatria, porque a idolatria é quando algo para em si. Se eu idolatro algo, eu coloco aquilo no lugar de Deus, mas a minha devoção, o meu esforço vai para aquilo, fica naquilo. O fariseu, ele manipula, aquilo fica para si, ele retém para si a palavra, a graça de Deus. Veja uma diferença entre o santo e o fariseu. Ele não é canal de graça, ele é reservatório da lei de Deus. Ele reserva, ele guarda, ele se distingue por isso. E tanto que Jesus bate contra esses. E é muito importante nós termos essa autoavaliação, porque aconteceu isso. Nós refletimos em uma reunião essa realidade dos partidos, do fariseu e do santo. O caminho de santidade que busca levar a todos, que busca unir a todos, que busca construir uma igreja, acolher, tornar viável o acesso até Deus. E assim tem que ser a nossa vida de santidade. É uma vida de acesso, onde as pessoas têm acesso a gente. Tem gente que não quer ter acesso às pessoas. Ou seja, tem gente que não quer servir mais. Tem gente que não quer mais atender as pessoas. Nossa, como assim? Eu vejo isso na minha realidade. Quantas pessoas me passam por mim e me demandam algo? Ah não, mas agora não tem jeito não. Ah não, mas agora não. E eu não sou sensível para o outro, ou seja, não construo um acesso. Eu não estou muito agarrado nas coisas. Sempre tem um distintivo, sempre tem uma desculpa, sempre temos uma manipulação para nos convencer a nós mesmos que nós estamos no caminho de santidade. Não, eu dou formação, eu vou na missa, eu estou, mas a verdade, quando nós lançamos luz e tiramos a embalagem bonitinha, a casca, não é? Nós vemos sepulcros caiados, nós encontramos as nossas mazelas. Isso é uma grande graça. Peça essa graça, busque muito, faça novena. E eu não vejo ninguém fazendo novena para se converter, para se melhorar, para se atualizar. A palavrinha mais moderna, que é da época de Aristóteles, descobri esses dias, fiquei encantado. Porque todos nós estamos em processo. Temos a nossa realidade nojenta, feia, asquerosa, os nossos venenos. Assuma isso. Não, isso aí é outra pessoa. Eu assumo a minha culpa, minha máxima culpa. Eu tenho veneno. Eu sou uma lesma asquerosa. Quando eu peco, eu sou um sapo repugnante quando eu escolho o pecado. Eu sou uma cobra venenosa quando eu manipulo o que eu sei para me afirmar enquanto melhor, distintivo. Não, mas eu tenho muita experiência. Não, mas eu estou buscando. Continuemos buscando.
continuemos esse processo, porque no ato nós somos santos e ainda não, santos e pecadores, não é assim? Nós somos santos porque confessamos, buscamos a santidade, buscamos nos consagrar, mas nós também somos pecadores, porque há em nós o verme, a raiz, o vento do pecado original. Então tem essa dualidade. Para nós irmos progredindo, para chegar na potência, no querer de Deus, ato e potência, o que seria isso? Aula de filosofia. Uma sementinha de mostarda, um feijãozinho, uma sementinha de uma árvore. Ela é uma árvore? Não, ainda não. Ela tem a potência para ser aquilo. E aí, parece que é algo distante, né? A sementinha para a grande árvore. A distância é muito grande, muitos anos, muita fotossíntese, muita luta, muita resistência, né? Para a árvore chegar no seu potencial máximo, ser uma árvore. Toda semente é vocacionada a ser árvore. Ela tem nela essa vocação. Mas se ela não morrer, não se enterrar, não se esconder para da terra, humus, humildade, ela não vai passar por um processo que se chama atualização do ponto de vista filosófico, aristotélico. Mas o nosso aqui, da nossa vivência de fé, se chama conversão. Se um aplicativo, se um celular seu, nosso, precisa de atualização, quanto mais nós, seres humanos, que valemos muito mais. Deus tem um sonho, Deus tem um potencial que colocou em cada um de nós, um sonho, um projeto de santidade, de perfeição, mas nós temos que ir crescendo, ir progredindo, ir nos atualizando. Uma outra palavra para atualização, conversão, ir nos convertendo. Outra palavra para nos ajudar, ir nos amadurecendo. O quanto é legal, é bonito, é louvável encontrar com a criancinha madura. Já viram isso? A criancinha que conversa com um adulto, né? Não é que gracinha, né? Pequenininho, já tem traços de maturidade. A pessoa conversa bonitinho, tal, sei o quê, né? A criança, né? Ou ela copia aqueles trejeitos de adulto, ela não é adulto ainda, ou ela realmente tem essa desenvoltura, né? Tem crianças que tem esse traço mesmo, né? Já viram aí? Mas o tanto que é difícil, que é complicado, que é feio lidar com adultos infantilizados. Olha o contraponto. E de certo modo, o fariseu é esse, que no fundo ele é uma criança infantil. Não é aquela criança que Jesus traz nos evangelhos, aquele aspecto de criança, que é aquela criança que é pequena, a pequenez, a pequena via, aquela que se abandona nas mãos de Deus. Não é esse aspecto, é o aspecto da infantilidade, que é condenado na Bíblia. Lembra de São Paulo? Aqui, vocês, comunidade, né? Comunidade, vocês já
beberam no leite inicial da fé. Vão buscar um alimento sólido, vamos progredir, vamos avançar sem adulterar o processo, sem desviar o processo. Que o fariseu é esse. E nós temos muito de fariseus. Nós temos muito de querer nos distinguir, de criar os nossos partidos. Nós escolhemos, na igreja nós selecionamos quem concorda com a gente. E aí quem discorda está errado. Que seja anátema do vosso meio. Aí exclui a pessoa. Olha aí a Babel. Distinguir, separar, e não unir, e não congregar, e não ser corpo. Quem comigo não ajunta, dispersa. É o que diz o Senhor. E nós precisamos muito buscar, clamar, pedir, né? Agarrar no manto de Nossa Senhora, para que ela nos dê essas graças, essas virtudes que o santo São Luís relaciona. Um deles, destaco aqui, é o dom da fé, porque Maria não precisa mais de fé, porque ela já vê Deus face a face. Então, se Maria foi aquela que acreditou, que encarnou o Verbo, e se Jesus fala que se nós crermos, se nós tivermos fé como um grãozinho de mostarda, sementinha de mostarda, nós podemos fazer coisas grandiosas. Já pensou a qualidade, o nível de fé que Maria possuía? Grandes coisas o Senhor fez em meu favor. Maria, se Jesus fala que uma sementinha já faz coisas maravilhosas, homens de pouca fé, quanto mais a fé de Maria, que é praticamente uma árvore, a árvore da vida que deu inúmeros frutos em toda a história da igreja. Olha como é o sonho de Deus. O sonho de Deus não se restringe a essa realidade. Vou repetir: os sonhos de Deus não se limitam a esse mundo. É um encontro, é uma vocação que nos aponta para a eternidade. E o quanto muitas vezes nós, pobres nós, ficamos preocupados com as embalagens, com os filtros, com os nossos distintivos religiosos, eclesiásticos, de consagrados, e nós abandonamos o que Deus sonha para cada um de nós, o que Deus almeja para cada um de nós. Sobre essa graça de buscar a fé que Nossa Senhora tem um aspecto que, ao olharmos para Maria, nós podemos identificar isso, que Maria tinha uma fé que via como Deus, tinha um olhar como Deus, ela confiava em Deus plenamente, ela confiava no olhar de Deus. Vai dizer lá em Hebreus que a fé é um modo de já se ver aquilo que ainda não existe. Hebreus 11:1. Ter uma fé mariana nos ajuda a sermos humildes. Toda virtude mariana, ela se baseia
ela se fundamenta, ela se enraiza na profunda e tremenda humildade de Nossa Senhora. Vou repetir: toda virtude mariana, a fé, a confiança, o abandono, se baseia, se alicerça na profunda, quase que infinita, como se existisse uma árvore com raízes que são infinitas. Como é que eu vou arrancar isso? Não tem como, porque Maria se abandonou profundamente no querer de Deus. E algo que me choca quando nós meditamos sobre humildade é também outro curso, né? Dá para fazer outro curso. Se nós pegarmos apenas o aspecto, apenas isso, humildade em relação a como nós enxergamos o mundo, porque nós nos achamos, nós nos enxergamos demais, não é assim? Muitas vezes aí eu te dou alguns dados, até do ponto de vista óptico. Nós que muitas vezes achamos que enxergamos muita coisa, você enxerga, eu até anotei aqui para não falar errado, você enxerga dentro de toda a criação material, natural, todo o universo. Não estou falando de realidades espirituais, apenas do ponto de vista natural. Olha só, apenas do ponto de vista material, nós enxergamos de 0,0035% a 0,05%. Nós enxergamos de toda a possibilidade de cores, de espectros, aí tem lá raio gama, micro-ondas, raio-x, raio-x, raio UV, ultravioleta. Depois pesquisa se quiser. Quando eles batem uma luz ultravioleta de uma borboleta, por exemplo, ela muda de cor, porque é outras cores, e o nosso olho não capta. O nosso olho capta apenas 0,05%, para jogar no máximo. E para quem usa óculos aí, né, vai estar mais perdido ainda. Olha a grandeza. Se eu pegar um pacote de folhas, uma resma de 100 folhas, perfeito? Imagina aí, consegue imaginar um pacote de folhas, material escolar, papel sulfite, A4, tem 100 folhas ali. Eu vou pegar uma folha, se eu pegar essa folha e dividir em 20 pedacinhos, vai dar um tantinho. É isso que nós enxergamos em relação. Agora imagina se eu fosse espalhar essas folhas aqui tudo, ó. Olha a grandeza do que nós achamos que nós somos. Olha o verme que nós somos. Nós não enxergamos nada. E ainda tem a realidade espiritual, que ainda é muito maior. E nós não somos nada. Nós precisamos ser humildes. Falar: Senhor, que eu veja. Raboni, meu Deus, eu sou um cego para os meus próprios pecados.
para a minha própria história, para as minhas próprias mazelas. Nós precisamos fazer esse ato de contrição, tanto que na missa a igreja é perfeita. O primeiro momento solene que tem ali na missa, a acolhida, o nome do Pai, a entrada, né, etc. Mas o primeiro momento liturgicamente solene que realmente existe, que até então, aí entre outras questões de liturgia, que no Brasil que tem isso, olá pessoal, sei lá o que, todos bem, acolhe o povo. Em outros países é mais simples, aí tem várias variações de liturgia, mas a raiz da liturgia começa com um ato penitencial, de reconhecimento das nossas culpas, das nossas mazelas, para nós também não sermos, como diz na palavra, aquele fariseu, diferente do pecador, que enquanto pecador se abandonava, se entregava, se rasgava ao meio, em súplicas sinceras: meu Deus, eu sou um pecador, eu fiz isso. Enquanto o fariseu, carinha dele: oh meu Deus, eu te louvo, porque eu dou o dízimo da hortelã, do comilho, eu te louvo que eu não sou igual a esses aí. Quem saiu justificado, quem saiu com a oração feita, quem saiu para o caminho de santidade foi o pecador. Porque o mal do fariseu que há em nós é que ele nos paralisa. Nós nos estacionamos. Não, porque eu já tenho muito conhecimento. Não, porque eu já busco santidade. Nós nos acomodamos, assim como Ló na planície. E Deus fala o que para Ló? Não te detenhas na planície, avança, sobe o monte, sai dessa. E nós precisamos acordar para isso enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque é muito fácil apontar, é muito fácil ver o de fora. E realmente é difícil eu me ver. Eu preciso do espelho, eu preciso de um recurso, eu preciso do outro. Está vendo? Olha os meios. Eu preciso de uma luz, de um espelho, de um outro. Imagina o tanto que é desagradável, né? Você vai para um restaurante chique, né? Você preparou todo, né? Todo o seu vestuário está elegante, está nos trinques, está na moda, com terno, slim, tudo certinho, bonitão. Aí arruma assim, só que coçou o nariz e ficou algo a mais o nariz sobrando para fora. Você sabe bem o que é? Você sabe muito bem o que é. Tem ali um catarrinho. Adiantou nada. Enquanto ela fica lá apontando, né? Filtrando o mosquito no que é dos outros, engole o camelo. Não, quando é pra gente é diferente. Aí nós mudamos, adulteramos a lei. Não, mas aí é diferente. Tem aquela imagem do Cristo Pantocrato. Depois eu mando a imagem lá para vocês, né, verem. Naquela imagem, aquela pintura de Cristo, que é um ícone bizantino, uma pintura,
Se nós vermos, Jesus aparece com o rosto, né? Se você tapar o rosto do lado de Cristo, ele está a cara brava, né? Ali é o justo juiz, aquele que vai julgar as nações. Jesus que é severo, que tece, que produz o chicote para corrigir, que vem para separar, que vem para trazer fogo do céu. E outra parte, Jesus misericordioso. Olha aí, nós precisamos, enquanto filhos de Maria, enquanto aqueles que caminham em busca da consagração, nós sermos também o rosto do Cristo juiz e do Cristo misericordioso. Porque vão existir situações que vão nos demandar essas virtudes, e nós sermos justos e misericordiosos, a começar de nós mesmos. Falou em reconhecer que nós somos lesmas e reconhecer que aquilo que não está legal tem que ser cortado, retirado, aniquilado, destruído. E o que há de bom em nós, a busca, um olhar misericordioso, porque aí, está vendo que é importante o autoconhecimento e a vida interior, porque a própria graça nos ajuda a ir modulando, a ir nos configurando a Cristo, porque vão existir momentos que nos demandam de nós uma postura firme. Firme, bravo, não, sai fora dessa. E demandarão situações, nós precisamos ser misericordiosos. Hoje aconteceu isso comigo. Eu tentei ao máximo ser misericordioso, mas não consegui. O aspecto de Cristo, julgador, que, né, com a espada gigante, fala mais alto às vezes na fila de confissão do santuário. Lá me confessar hoje e tal, lá na fila lá, né? Aí geralmente aqui é silêncio. Tem lá as conversas pontuais, acontece, né? Um amigo completa o outro e tal. Mas parece que tinha abrido a escola, aí tinha a turma do fundão, preencheu uma fileira do santuário, a turma do fundão. Aí lá, adolescentes e tal, beleza. Aí eu parei na fila, aí eles foram, né, em manada, se depositaram atrás de mim. Tudo bem. O problema foi o quê? E falava de cortar a unha, que minha unha é grossa, não sei lá o quê. Aí, eu disse, nossa, eu já estou pecando internamente. Aí eu, despistado, né? Ver se percebe, mas estava naquele alvoroço, aquela coisa toda, adolescente, né? Junto ainda, e num lugar silencioso, atrás de mim. Aí eu falei assim: o que eu vou falar? Meu Deus, né? O que eu vou me dar um discernimento, me dar uma graça? Ou não, eu tenho que ser mais. Aí eu fiz minha autoavaliação, assim, eu tenho que ser mais paciente. Tem que ser mais paciente. Não é muito nervoso, muito estressado. Então não posso, né? Se eu já fui adolescente um dia, eu já sei o que acontece, eu já sei como que é estar em um grupinho, né? Enfim. Aí chega num ponto que eu fui quase no automático. Eu virei para trás. Eu disse: pessoal, aqui
É fila de confissão. Aí eu percebi isso, que eu poderia ter parado ali, ponto final. Aí eu falei assim, não é fila de cinema não. Aí eu achei interessante. Aí foi aquele silêncio cabal em toda a igreja. Até que estava do outro lado, ficou caladinho, né? Até o piano para onde tocar ali, deu silêncio. Até os passarinhos ficam em silêncio também na hora, né? Que saiu. Aí, aos poucos, eu ouvia que era o que? Eles estavam se segurando para não rir. Eu fiquei pensando aqui, né, Chico? Foi 2 meditações, antes, durante e pós, né? Olha como que é a gente, se nós não formos maduros, se nós formos ainda infantis, e uma correção, e uma exortação, a vergonha vai ser tanta, que nós vamos rir, nós vamos debochar daquilo que é certo. Eu estava certo, talvez o modo poderia ser um pouquinho mais amoroso, mais amistoso, mais acolhedor, mas na hora precisava, todo mundo estava vendo, ninguém falava nada, e aí chegou um colega meu, eu comecei a conversar alto com ele, disse, não, brincando, né? Ao hipócrita, mas aí eu mandei silêncio. Aí eu vi a situação, disse, nossa, eu tenho certeza para chegar um amigo para ter papo comigo alto. Chegou um amigo, me completou, tudo bem, de nos vigiar, de lançar luz nas minhas mazelas, nas suas mazelas, de contar com a graça e pedir essa graça. Peço em Nossa Senhora, Nossa Senhora, investe em mim. A Senhora que tem tanto recurso, que não precisa mais desse dom da fé, dom da humildade, dom do silêncio, invista em mim, com seus dons, com as vossas virtudes, transfira para minha alma os vossos dons, as vossas graças. A Senhora que é a mãe das graças, transfere para mim, eu estou precisando, porque eu sou uma lesma, eu sou um hipócrita, eu sou um nada. A nossa oração tem que ser assim, porque nós somos isso, nós somos imaturos. Nossa Senhora, me ajuda a amadurecer, me ajuda a crescer, me ajuda a converter, a me atualizar, a melhorar. Nossa Senhora, me ajuda a ver onde eu estou errando, onde não está legal. Me ajuda. E Nossa Senhora tem uma animaçãozinha, depois me manda no grupo se eu lembrar, porque eu falo que eu vi e depois esqueço. Tem uma animação brasileira, legal demais. Vou mandar no grupo, para quem ainda não viu, né? Talvez quem viu reveja. Tem uma cena do calanguinho nordestino, é um desenho animado, né? E tem um calanguinho nordestino que vai morrer de fome, calangulando, né? Já viu? Chama esse. Ele vai morrer de fome. E chega um momento que eu era pequeno quando eu vi isso, né? Eu achei genial, assim, para mim, eu achei genial isso, aquele ensinamento que ele deu. O calanguinho, ele chega na casa dele, pega o chega na casa dele, risca um fósforo, um altar de Nossa Senhora Aparecida. Quando ele faz o nome do Pai, dá um efeito sonoro de ligação, né? Ele faz assim, ó. Aí fica lá esperando. Aí lá no céu, Nossa Senhora vem e atende o telefone. É isso. Nossa Senhora
ela é mais eficaz do que isso. Se eu ligar agora para 193, 192, eles vão atender na hora, porque é algo emergencial. E na nossa vida não tem nada mais grave, emergencial, do que a nossa salvação. E quantas vezes nós estamos estacionados, parados, acomodados com os nossos distintivos religiosos. Eu já sei, eu já rezo tanto. Nossa, vai rezar com o Frei Gilson, ele vai ter que vir rezar com a senhora, né? Tem que estar. Nós tendemos muito ao ego, à soberba, que é a raiz de todo pecado. Fundamentalmente, é o nosso querer ser como Deus do nosso jeito, a nós criarmos um mundo, um ambiente, uma vida à nossa imagem e semelhança, uma igreja à nossa imagem e semelhança, uma família à nossa imagem e semelhança. Não, eu sei o que é bom, eu já rezo tanto, eu já leio tanto, e nós estamos sempre em uma constante busca de aperfeiçoamento, de atualização, de conversão, de identificar o que não está legal, de fazer exame de consciência, bater um raio-x, porque certamente muitas e muitas coisas nós não enxergamos. Tantas e tantas coisas nós não ainda identificamos, ainda mais em relação à nossa alma. Por isso, buscar humildade, por isso, buscar crescimento, por isso, buscar se fundamentar nas virtudes de Maria. E aí São Luís elenca: transformação das almas, a imagem de Cristo, alívio do coração, graça do puro coração, grande confiança em Deus, comunicação da alma e do Espírito de Maria. Olha as virtudes que são nos reservadas se nós formos fiéis a esta consagração, a essa condição, a esse voto que nós daremos muito em breve já a Nossa Senhora. Nós estamos no caminho, no processo de aperfeiçoamento, e aí quanto mais luz, melhor. Mas vai chegar um ponto que vai ofuscar, mas aí nós teremos um olhar de Maria que não foi fulminada. Tem também a figura, né? Nós exploramos isso na última formação, mas uma outra figura de Maria no Antigo Testamento é a figura da sarça ardente. Se nós formos lá no Santuário de Aparecida do Norte, um dos mosaicos tem lá uma sarça flamejante, ardente, pegando fogo, com uma figura de Maria e com Jesus ali no centro. Depois reparem isso lá. O que representa isso? A sarça ardente
é a manifestação pura de Deus. Deus que se revela, eu sou a Moisés. E só aquele perímetro já era solo santo. Tanto que Deus fala: Moisés, tira as sandálias, o solo é santo. Se o solo que o fogo de Deus está iluminando é santo, imagina o útero que não foi destruído, que não foi pulverizado, porque nós pegarmos no tempo dos juízes, né, da Arca da Aliança, teve uma situação que estavam lá carregando a Arca da Aliança, e teve um colega que ele esbarrou a mão, estava passando lá, né, carregando lá a arca, junto aos bois, né, e aí, parece que a arca ia cair, aí eu falei, opa, deixa eu ajudar aqui. Nesse exato momento em que ele tocou a Arca da Aliança, ele foi fulminado, ele pulverizou e ele pegou fogo tão rápido que virou pó. Esse é a manifestação do poder de Deus. A Arca da Aliança representava isso, não era Deus, ele representava. Agora, o útero que acolheu o verbo, a lei, a palavra, a substância divina, não se consumiu, não se desfiou, não se pulverizou. No deserto era normal, naquela época de Moisés, era normal uma sarça pegar fogo por causa do calor, né? Era muito quente. E por algum motivo ela precisava até pegar fogo. Então era normal. O que Moisés viu que diferenciou das outras sarças ardentes é que ela não se consumia, ela se mantinha intacta. E essa é a graça que nós precisamos buscar em Nossa Senhora. Essa preservação de quando Deus mostra para nós a sua luz, a sua verdade, nós não fiquemos chocados, mas compungidos com a verdade. João Paulo II, grandioso devoto de Nossa Senhora, ele era consagrado a Nossa Senhora pelo Beato de São Luís, ele lia constantemente o tratado na sua cabeceira. São João Paulo II, na sua encíclica inaugural, o seu primeiro texto enquanto Papa, ele diz o quê? Redemptoris hominis, o revelador dos homens. Cristo revela não apenas Deus ao homem, ou seja, Cristo é a imagem visível do Deus invisível, mas Cristo também nos revela a nós mesmos. Jesus é aquele que revela Deus ao homem e o homem a ele mesmo. É como alguém que revela, tira uma foto da realidade. A foto, ela é isso. Na minha época de grupo de jovens, lembro muito de um caso interessante que entalhava o sangue interiormente, é que eu tirava as fotos do grupo. E aí, sempre tinha alguém, que eu não lembro de quem era, que falava assim, não apareci nas fotos. Aí, né, eu ficava assim, não, mas... Aí parecia que o quê? Eu estava excluindo a pessoa, né? Eu não tirava, mas eu tirei a foto de todo mundo que estava no grupo, não é possível que eu deixei passar um, né? Igual um goleiro que deixou a bola passar, assim, nossa, mas passou, né? Estranho. Aí o segundo grupo, sei lá o quê, aí postaram as fotos lá, não apareceu no grupo, não apareceu nas fotos. Aí eu comecei a observar assim, não, peraí. Ao descobrir
A grande verdade é porque ele não foi do grupo. Tá vendo que dá raiva? Tá vendo que dá raiva? Se como essa fotografia, ela mostra a realidade. Não existe naquela época o filtro de adicionar o bonitão, né? Aplicativo, a ferramenta adicionar o bonitão. Não tinha, né? Só Photoshop. E é interessante isso, que muitas vezes nós não queremos revelar as nossas verdades. Muitas vezes nós não queremos ver as lesmas asquerosas. Outro caso também, uma grande vergonha na minha história foi um sábado, que ficou muito marcado na minha história como um grande ato de vergonha da minha parte. Eu reconheço, minha culpa, minha máxima culpa. Tinha acabado de tomar banho, entrei pro quarto e vesti a roupa, voltei para escovar o dente. No que eu voltei, eu vi uma aranha, aquela aranha grande, preta. Aí eu vi a aranha na porta do quarto ali, ó. Aí eu já, nossa senhora. Aí eu tava do lado de lá, eu tinha que pular a aranha, né? Tava ali no chão. Aí eu falei assim, nossa senhora. Aí já veio minha mãe, né? O que aconteceu? Peraí. Aí eu pulei, ela ficou assim, o que tá acontecendo? Aí eu fui lá fora, peguei aquele pano de chão, encharquei de água, tchá, em cima da aranha, né? Aí eu pensei rápido. Aí eu pisei, aí eu, né? Aquela quebrada assim, ó, parecendo um bem crocante, assim, essa aqui tava brava. Aí passou. Aí eu fui na cena onde, e o pano, não, larga esse pano aí, né? Deixa esse pano aí e tal, mexe a cena, depois eu vejo. Aí, quando eu fui tirar o pano para ver a cena do crime, o cadáver ali, ó, o que era? A aranha. A aranha de brinquedo. Aí eu pensei assim, gente, eu agi tão rápido que eu nem medi, né? Assim, gente, aí assim, gente, como que essa aranha apareceu aqui do nada? Não é do nada. Aí eu fui no outro dia, assim, 2 dias depois, eu fui na casa de um amigo meu, que tem 4 meninos, aí tinha uma aranha ali. Aí eu já estava preparado, né? Aquela hora, daquela fresa na espinha, eu tinha brinquedo. Mas quando acontecem esses casos, que nós achamos uma aranha, uma cobra, um bicho na casa da gente, que já aconteceu algumas vezes, nós ficamos em alerta máximo, não é assim? Depois que a gente mata o bicho, a gente quer matar, para ficar livre daquilo, e tomara que não tenha duas, tomara que não seja um casal, né? Tomara que não fique viúva. A gente reza para que não fique ninguém com espírito de vingança. Mas quando a gente vê isso, é interessante que qualquer coisa que a gente mexe, né, num guarda-roupa, uma roupa, se passa o ai, você vai pegar uma roupa depois daquele dia, naquele dia, né, você vai pegar a roupa, você fica todo atento, vigilante, preparado com aquele negócio laranja lá, aí para atacar uma aranhazinha, uma barata, né? Tem muito tempo já que eu não vejo isso. Mas quando aparecem aquelas cenas nessas séries de cozinha, aí o pessoal acende a luz, e o que acontece com as baratas na cozinha? Acharam a gente, vambora! Né? Revelaram a gente! Ou outros animais aí, né? Como São Luís traz a questão da lesma, do sapo e da cobra. Claro que dá para explorar outros tantos,
que de algum modo nós trazemos esses males no nosso coração, no quarto do nosso coração. E é bom que nós lancemos luz, acender as luzes, remexer, tirar da ordem, fazer uma limpeza geral no nosso coração, para ver se não tem umas aranhas, não tem uns ratos, não tem uns bichos peçonhentos lá. O que esses animais da noite, olha como é que é interessante também, né? A natureza em si, eles têm peçonha, eles têm veneno, geralmente agem à noite, são filhos da noite, gostam do escondido, são pequenininhos geralmente, né? Você acha uma jiboia no seu quarto, né? Aí também o bicho está pegando. Mas geralmente é o que? Ele vai se esgueirando à noite, quando nós estamos dormindo espiritualmente. Olha o ensinamento. Maria mantém a casa de Isabel tanto preenchida pela graça, tanto limpa. O que Nossa Senhora foi fazer na casa de uma idosa grávida? Servir, ajudar com as coisas da casa. Nossa Senhora chegou na casa de Isabel cansada, região montanhosa, difícil de chegar, e começou a fazer uma limpeza geral para Isabel. E nós, que somos filhos de Maria, servos de Maria, muito mais ela quer vir à nossa casa, à casa do nosso coração, e fazer uma limpeza geral, porque ela é aquela que pisa a cabeça da serpente, é aquela que aniquila o projeto daquele que gosta de ficar na noite. Já repararam que tudo que é mais pecaminoso, até mortalmente, acontece na noite? Olha o tanto que a noite é algo perigoso. É perigoso, né? Ai, a sua filha adolescente ou a criança quer passear. Que hora você vai? Lá para meia-noite e meia, volto para as 3. O que? Da tarde? Da noite. Você está ficando doido? Ela não virou já. Lógico que tudo bem, é outra coisa. Mas vejam como as trevas, a obscuridade, a inconstância, a peçonha, os venenos ficam de um lado da noite, lado das trevas, dos filhos degredados de Eva, que uma característica dos degredados filhos de Eva, os fariseus, raça de víboras, é ter veneno. E nós, que também somos, ordinariamente falando, filhos de Eva, nós precisamos destruir, aniquilar, nos mortificar, condenar. O que é um ato de contrição perfeito? É um reconhecimento total de que nós estamos em condição de pecado, que nós pecamos e que nós não queremos mais isso, sabendo que naturalmente nós podemos vir novamente a cair, que nós temos instalado já em nós esse veneno,
E aí como que Deus age, como que Deus trabalha? Nós temos os nossos venenos, as nossas mazelas. Talvez é a língua, talvez é o olhar, é aquilo que nos causa perdição. A diferença do soro antiofídico é o que? Uma porção menor do veneno que foi decantado. Até mesmo os nossos venenos nós precisamos entregar nas mãos de Maria, para que ela decante e crie dali, a partir dali, da nossa contrição, da nossa humilhação, essa graça, esse dom da virtude. Porque talvez aí um grande mal, já para irmos concluindo, graças a Deus, é que eu estou vendo, a semana foi puxada, né? A semana foi barrada, muito cansado. Mas parabéns para quem veio, né? Tem um mérito especial no céu, porque, né? Cada um. O esforço, o mérito próprio de cada um, isso aí já é um grande sinal de busca, né? De merecimento de graça. Então já é um bom sinal para Nossa Senhora derramar em nós a sua graça aí, porque nós estamos dando combustível material para Maria trabalhar, para Nossa Senhora aperfeiçoar. E algo muito perigoso na nossa caminhada de fé é que muitas vezes nós temos um vício, um pecado, uma mazela, e aí nós cortamos esse vício, nós rapamos fora isso aí, e fica ali um vácuo, fica ali uma brecha. Tanto que já viram quando uma pessoa tem o vício do álcool, tem o vício do cigarro, aquele vício compulsivo, os médicos lá recomendam não o vício para completar, para preencher aquela lacuna, mas uma virtude. E nós precisamos saber discernir esse movimento entre arrancar o vício e preencher com uma virtude, porque a pessoa vai e para e coloca vácuo naquilo e retém e fica represando aquela natureza nossa. Por exemplo, a questão da língua, né? O veneno da língua, a maledicência, fala mal, critica muito. Aí ela faz voto de silêncio. Só que ela não consegue domar, porque ela é muito forte, ela está condicionada àquilo. Ela já tem uma vida inteira falando, a vida inteira pecando, pecado. E aí de repente ela quer tirar, cortar, arrancar isso. E aí eu quis a palavra: se nós não nos vigiarmos, Jesus pode fazer um exorcismo numa casa e tirar um demônio, e tirar um pecado. Mas diz a palavra que se aquela casa se continuar desocupada, vazia, o que acontece? Vem 7 piores. Vem 7 piores. Assim também nós precisamos nos preencher de virtudes e aprofundar nisso, reconhecer a minha humanidade, a minha realidade, aquilo que realmente é real, que eu não estou mentindo, tirar as máscaras e ver as minhas faltas,
e permitir que Maria venha com as suas graças, com as suas virtudes, ela que é mãe das virtudes, mãe de todas as graças, nos ajude a nos configurar a seu Filho, a nos preencher de Deus, preencher-nos de virtudes, e não sermos consumidos nem pelo fogo de Deus, não, é pelo nosso fogo mesmo, o fogo do nosso ego, o fogo do nosso pecado, o fogo do nosso querer demais. E aí é o que dizem quando se estuda virtudes, que é o que? A virtude está no meio, ou seja, no equilíbrio. Equilíbrio, nem de mais, nem de menos. É dosado, é equilibrado, é temperado, temperança, uma das 4 virtudes cardeais. Temperar, nem de mais nem de menos, nem velho demais, nem infantil de menos, nem radical demais, fariseu, nem ímpio, pecaminoso, que não se importa com o pecado, né? Já ama o pecado, já não vive sem o pecado. Vejam que a virtude está no meio, e Maria é aquela que foi toda virtuosa e toda agraciada. E virtude é algo que é potência, é uma força. Se nós estamos sendo falhos, fracos em alguma realidade, se o veneno tem vencido, nós precisamos buscar remédio, a dosagem, né? Igual eles falam muito daquele ensinamento. A diferença entre o remédio e o veneno é o que? É a dosagem. Então, que a partir do nosso exame de consciência, da nossa busca sincera de Deus, na nossa vida interior, nós precisamos a graça, a luz, a Virgem esposa do Espírito que sonda. Tanto que tem aquele salmo que fala: Senhor, tu sondas. Deus vê tudo. Deus vê 1000%. Se nós vemos 0,005%, Deus vê tudo. E Maria nos ajuda a ver a nós mesmos, onde nós estamos fracassando, onde nós temos brechas que deixamos os vícios, os pecados, as ervas daninhas, as aranhas do pecado ali, do mal, invadir o nosso coração e fazer morada. Em um quarto iluminado, limpo, arejado, preenchido de Deus, onde Nossa Senhora fez uma faxina, o mal não ousa chegar perto. Depois que a Virgem Maria vem e dá uma limpa, não há mal que ouse tocar nesse coração. Eu falo isso em base do que? A vida de tantos e tantos santos que se deixaram se ver, se veja, não com os seus olhos, não com os nossos olhos, mas com os olhos
da graça. Amém? Que nós peçamos à Virgem Maria esse dom de ver onde nós estamos fracassando, de enxergar onde são as nossas mazelas, os nossos males, e que Maria possa nos envolver com seu manto sagrado. Ela que nos envolve, ela que nos agracia com o dom de nos conceder o seu próprio Filho, de nos ajudar nesse processo de conversão e de subida até o céu, onde um dia veremos a face de Deus e teremos, enfim, a suprema intimidade com o Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Nós queremos agradecer mais uma vez a vida do Fábio, louvamos a Deus e a Nossa Senhora por esse ato de servo mesmo, que ele tem feito com generosidade, mostrando para nós o quanto que ele conhece, né? Então que a gente possa louvar e rezar por ele também. Você que está assistindo a formação, é muito importante que você continue colocando em prática tudo que você tem ouvido, né? Crie mais intimidade com Deus, crie mais intimidade com a palavra e que nós possamos clamar sempre a Nossa Senhora a virtude da humildade. Amém? Então vamos ficar de pé, rezar uma Ave Maria, louvando a ela e dando a ela toda a honra que ela merece. Agradecemos mais uma vez, Mãe, por todos que estão dispostos a entregarem o seu coração e a sua vida nas suas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, rogai por nós.